Olá, a MLTV continua no clima de Copa do Mundo e hoje nós trazemos uma surpresa para todos vocês. Pela primeira vez, nós formamos uma equipe que irá falar sobre futebol, a mesa redonda da MLTV. E aqui comigo um time de profissionais da ML, começando pelo Mesaque Melo, da área jurídica. Temos também Rafael Camargo, da área de comunicação. E, representando as mulheres, Priscila Oliveira, que é operadora de cobrança. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e vamos falar um pouquinho de futebol. O que vocês acharam da seleção do Dunga e do desempenho do Brasil nessa Copa do Mundo? Eu acho que o Brasil está no caminho certo. Acho que o Dunga encontrou realmente os melhores jogadores em que ele colocou toda a confiança e está apostando muito nesses jogadores. A família está unida, o Brasil está unido, apesar de algumas adversidades. A pessoa Dunga, mas o profissional e acho que a seleção está no caminho certo. E vocês? O que vocês estão achando? Concordo com o Rafael e a seleção é uma seleção equilibrada, né? Tem uma excelente defesa, um bom meio-campo e tem uns atacantes também de muita qualidade, Robinho e o Luiz Fabiano, que vem aí dando conta do recado. Então a expectativa é muito grande e esperamos aí ver a nossa seleção na final da Copa de 2010. Concordando com os meninos, também acho que o Dunga acertou, pode ser muito criticado, mas ele acertou, ele colocou uma boa equipe e está indo muito bem na Copa. Quem que merece méritos dos nossos jogadores? Quem você daria como o melhor jogador que está aí na nossa seleção e o que deixou um pouco a desejar? Acho que não tem assim um melhor jogador. Acho que o que fala nesse momento, acho que está sobressaindo é o conjunto. A seleção tem um excelente conjunto, um trabalho que o Dunga vem executando de 3 anos e meio, né? E colhendo frutos e contra números não há argumentos, né? A seleção ganhou da Argentina aí, em algumas oportunidades, fizeram vários jogos muito bons, né? E a continuidade agora aqui na Copa com o mesmo trabalho, com o mesmo perfil. Eu colocaria 2 jogadores em grande destaque. E esses 2 jogadores, na minha opinião, é o Kaká, que é o principal articulador da seleção e é onde o Dunga está apostando todas as fichas no Kaká. E um dos maiores destaques da seleção, na minha opinião, é o Lúcio, o nosso zagueiro Lúcio, e vem sendo grande destaque na Inter de Milão, acabou de ser campeão da Champions League e vem se destacando demais na nossa zaga. E eu acho que esses 2 nomes são os nossos promissores para essa Copa. Estão demonstrando tudo isso. E acredito que o nome que está faltando ainda é a nossa lateral esquerda. Acho que o Michel Bastos ainda está devendo uma grande apresentação. E o Dunga realmente percebeu isso no último jogo contra o Chile, onde ele testou depois na última substituição o Gilberto na lateral esquerda. E ele percebeu que realmente a nossa ala esquerda é uma ala ainda tá para aprender algumas coisas. Então eu acho que esses 3 nomes são os que mais têm destaque na seleção. E você, Priscila? Eu concordo com o Rafael no sentido de Lúcio e Kaká. São assim, grandes nomes que estão realmente fazendo a diferença. O Lúcio, enfim, não precisa nem dizer, para mim é um dos melhores zagueiros hoje no mundo. Então, assim, tirando isso, realmente o conjunto também é importante, mas eles se destacaram assim, de uma forma, são muito importantes para a seleção. Vocês acham que o Brasil vai chegar no final da Copa do Mundo? Eu tenho certeza, desde o começo do campeonato, desde quando o Brasil rematou essa vaga para o Mundial da África, eu já sabia não, mas eu tenho muita confiança no Brasil que ele seria o principal favorito e chegaria à final bem, assim, com uma estrutura boa de seleção. Mas você acha que faltou alguém que o Dunga poderia ter levado, poderia ter escalado para a África do Sul e que ele não levou? Sim, eu acho que ele poderia ter levado o Paulo Henrique Ganso, né? E até mesmo o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ele poderia ter levado. O Ronaldinho fez um bom campeonato italiano. Eu acho que ele poderia ter apostado, dado mais uma oportunidade para o Ronaldinho Gaúcho e para o Paulo Henrique Ganso, até porque falta um pouco de qualidade no meio campo do Brasil. Então, por esses motivos, eu acho que esses 2 jogadores seriam interessantes. Tem algum jogador que vocês não gostaram que
tem escalado? O Júlio Batista. Ou que vocês ao menos tenham se surpreendido? Negativamente, Michel Bastos, na lateral esquerda, não tem condições. Ele diz todos os demais. Não tem qualidade. Eu discordo dessa escalação. Para mim é o Josué. Para mim o Josué, acho que é o jogador em que menos eu vejo segurança, eu não vejo qualidade no passe, eu não vejo ele como um volante de ofício, ele não tem corpo, ele simplesmente tem uma experiência, e foi acho que isso que fez a diferença pro Dunga ter levado ele. Mas para mim o Josué estaria totalmente fora dessa Copa. Eu já acho o Júlio Batista, eu acho que em termos de qualidade técnica ele já perdeu muito, né? Já não tem mais aquele âmbito de seleção brasileira, eu acho que é uma perda. Agora, quanto ao Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho caberia nesse local aí, contando com o Paulo Henrique. Eu acho que essa é a diferença que o Dunga não... Mas ele acredita no Josué, acredita no Júlio Batista, então tá bom, tá dando certo. Enquanto tá funcionando, né? Tá funcionando. A gente não tem o que falar. Aproveitar que a gente já tá falando do Dunga, como vocês estão vendo o Dunga como técnico da seleção brasileira? Vocês acham que ele está fazendo um bom trabalho? Inclusive tem saído atualmente na mídia falando que o perfil da seleção brasileira tem mudado. Antes eles eram muito mais ofensivos, faziam jogadas muito mais bonitas. Vocês acham realmente que o Dunga mudou o perfil da nossa seleção? E se isso foi melhor ou pior? Desde o final da última Copa de 2006, quando o Ricardo Teixeira convidou o Dunga para ser o técnico da seleção, eu acredito que o Dunga, como líder da seleção, ele já colocou isso em pauta e falou: eu quero fazer o meu time. E eu acho que o Ricardo Teixeira deu essa liberdade para ele montar o time dele, trabalhar com a filosofia Dunga de ser. E apesar de receber muitas críticas, ele recebeu muitos elogios por uma pequena parte da imprensa e ganhou tudo. Tudo que o Brasil disputou, o Brasil ganhou. Copa das Confederações, Copa América numa final contra a Argentina, amistosos. Então, praticamente tudo que o Dunga disputou com a seleção brasileira, ele ganhou, calando toda a imprensa e muitos críticos. E eu acredito hoje, falando, que se está dando certo é porque realmente ele colocou a vontade, a garra que ele antes demonstrava em campo. Ele está mostrando isso como técnico e está dando muito certo isso. Eu acho que o trabalho dele está sendo super positivo, na minha opinião. E vocês? Concordo. Eu acho que, claro, é o que ele tinha proposto. Então, o que se propõe tem que realmente dar certo. A não ser que você não se empenhe, como ele foi um excelente jogador e agora está se dando bem como técnico, então acho que o que ele propôs, o que ele realmente queria para a seleção, mesmo criticado, como uma pessoa bem fechada, rígida, eu acho que ele está dando certo. O jeito dele está dando certo, assim como de outros técnicos também, de formas diferentes, deu certo. Acho que esse é o objetivo. E você, Mesaque? O Dunga, ele foi jogador de futebol, atuou nas seleções de base, né? E, assim, foi um vencedor como jogador e tenho certeza que ele será um vencedor também como técnico, né? Vem desempenhando um grande trabalho e os números estão aí para todos verem. Então eu acredito que ele está no caminho certo, ele acabou com certas regalias que tinham, assim, na seleção, principalmente na seleção de 2006, né? E foi bastante criticado, porque existe, assim, são vários interesses envolvidos, né? Mas eu acredito que ele está no caminho certo. Certamente a gente vamos ver a vitória. Então tá bom. Então vamos para o nosso segundo bloco agora. Espero vocês. Falamos agora sobre seleção brasileira e Dunga. Mas logo mais iremos falar das zebras da Copa do Mundo e também do nosso amiguinho, querido hermano argentino Maradona. Espero vocês. Até lá!